Alô, alô. Alô, pessoal, boa noite. O pessoal aqui presente da Casa dos Humildes e boa noite também aos internautas que nesse momento se encontram em casa, onde quer que estejam, assistindo pela fanpage da Casa dos Humildes, já as nossas transmissões agora, já há algum tempo, ao vivo. Hoje teremos na nossa sexta de estudos, na Casa dos Humildes, a noite de estudos Allan Kardec. Como sempre, tem muita gente nova, agora muito mais gente nova, por causa do público internauta, não é? Então, lembrando que toda primeira sexta-feira estudamos aqui a noite de estudos André Luiz. Segunda sexta-feira, a noite de estudos Emmanuel. Terceira sexta-feira, a noite de estudos Allan Kardec. E na quarta sexta-feira, a noite de estudos Bezerra de Menezes. E hoje vamos estudar um tema, principalmente nessa retomada das nossas gravações, agora numa mídia nova, que é o Facebook. Então, vamos estudar um tema hoje fascinante, que é Allan Kardec, o gênio missionário da terceira revelação. Allan Kardec, o gênio missionário da terceira revelação. Então vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus e agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui na nossa querida Casa dos Humildes, nessa união das duas humanidades, a humanidade de cima, a humanidade de baixo, mas também unidos agora por essa vibração maravilhosa da vida virtual. Que possamos todos juntos aproveitar com os ensinamentos desse grande gênio, desse espírito extraordinário que foi Allan Kardec, o fundador na Terra do Espiritismo, a terceira revelação de Deus para a humanidade. Então, pedindo permissão à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que dirige todo o trabalho da Casa dos Humildes, e pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Bem, pessoal, falar de Allan Kardec é uma coisa emocionante. E sempre dizemos, não é, que amamos Jesus acima de tudo. Amamos Jesus acima de tudo. Mas amamos Allan Kardec. Allan Kardec é impressionante a grandeza desse espírito, o que vai ficar evidenciado de forma muito forte, muito firme na noite de hoje, no decorrer de toda a nossa reunião. Quero fazer uma saudação aqui a uma pessoa que despertou em mim, há 30 e tantos anos atrás, o amor pela obra kardeciana. O grande espírita pernambucano, seu Paulo Coimbra, já no plano espiritual, que foi a pessoa que eu conheci que mais amou a obra de Kardec, que eu conheci. Pessoal, então, a gente analisar um homem é muito fácil, porque basta analisar os fatos da encarnação presente. Muito fácil. Você faz em revista, passa em revista a vida desse homem, não é? Mas para analisar um espírito desse quilate, dessa grandeza, é muito difícil.
Porque esse espírito vem com investidura dada por Deus, a investidura de ser na terra o missionário-chefe da terceira revelação. O grande pensador, filósofo alemão Hegel dizia o seguinte: nós, os homens comuns, somos medidos dos pés à cabeça. Agora, e porém, os grandes homens são medidos da cabeça para cima, pela grandeza dos seus ideais. Então, Allan Kardec é um homem dessa estirpe, para ser medido da cabeça para cima, pela grandeza do seu ideal. E Kardec tem algumas reencarnações conhecidíssimas, porque uma missão dessa natureza e desse quilate não se preparou apenas em uma vida, mas sim em várias existências, várias vidas na carne. Várias vidas na carne. Então podemos encontrar Allan Kardec na personalidade do druida, nas Velhas Gálias, um sacerdote druida. Aliás, encarnação essa revelada pelo seu espírito familiar, Zéfiro, logo num dos primeiros contatos. E Zéfiro diz que somos amigos na noite dos tempos. Zéfiro foi um amigo de Kardec lá naquela reencarnação como druida. Agora, sabemos tanto que tem uma obra que eu admiro muito, o Eduardo Carvalho Monteiro, que criou aqui no Brasil o Centro de Cultura, Documento e Pesquisa Espírita, não é? O querido Eduardo Carvalho Monteiro. Ele lançou esse livro que é uma maravilha, Allan Kardec, o Druida Reencarnado, onde de uma forma muito sintética, não é? Ele aborda aquela civilização, não é? A figura de um sacerdote druida. Mas sabemos também, e aqui vamos ficar com as obras mais de domínio público, obras sérias e que tenham sido editadas por fontes realmente fidedignas, sérias, não é? Todos aqui conhecem essa obra Herculanum, de Rochester. E sabemos, através dela, que Kardec foi também o centurião que viu Jesus, Cornélios, não é? Também aqui a obra de Rochester, Cornélios, o centurião que viu Jesus. E esse centurião em vida foi destacado para espionar as atividades de Jesus, e ele, quando chega frente ao Divino Mestre, queda-se maravilhado do homem jovem a exalar uma majestade e um fascínio irresistível, com seu olhar. Jamais homem algum tinha um olhar como aquele jovem galileu. A palavra de Jesus jamais, que emocionava as multidões, homem algum havia falado daquela forma. E ele dá esse depoimento, e que não via nada de mal naquele homem, nem em sua atividade. E ele mais tarde, quando deixa a vida militar, vai se transformar num eremita. Há um diálogo aqui desse eremita, e essa obra é editada pela Federação Espírita Brasileira, não é? Herculanum, edição da Federação Espírita
brasileira. Então, há um diálogo quando ele conversa com o discípulo seu, que ele diz o seguinte: filho, certa feita cheguei a crer-me destinado à glória do martírio, quando milhares de irmãos tombaram imolados à nossa fé. Foi quando eu tive um sonho profético que me assinalou essa glória para uma existência futura. Essa glória do martírio no sonho seria reservado a ele, o centurião, numa existência futura. Aí o Espírito Rochester coloca aqui em rodapé: Jean Rouge, queimado em Constança em 1815. Essa é a encarnação que ele vislumbrou em sonho profético. E como Jean Rouge, esse mesmo espírito do druida, do centurião, volta à terra como o grande reformador tcheco, um educador, discípulo de Wycliffe, um dos que detonaram a reforma protestante, discípulo de Wycliffe, ambos que tinham como mestre Jerônimo de Praga, e naquele momento, se olharmos para o Jean Rouge, a gente ia perceber pela clareza, pela lógica, pela argumentação, que ali já se encontrava o futuro Allan Kardec. Já que eu falei na obra da Febe Herculano, eu não posso deixar de citar essa obra, que foi uma das obras mais extraordinárias que eu já li sobre Jean Rouge, Os Luminares Tchecos. Uma obra profunda, de uma cultura imensa, né? E que revela as encarnações ali daquele grupo de espíritos na reforma protestante: Jean Rouge, Wycliffe, Jerônimo de Praga. Então, Jean Rouge condenava a Inquisição, condenava a venda das indulgências, e numa manobra torpe, a igreja da época o convida para um concílio, e ele vai para aquele concílio na Suíça, no castelo de Gottlieben. Só que não era concílio coisa nenhuma, era uma armadilha. Ali ele foi preso e condenado a morrer na fogueira, e para escárnio, nu, sem roupa, porque não bastava matar o homem, precisava desmoralizá-lo. E naquele momento lá está Jean Rouge, aquele momento que vai ser queimado, e ele fala alto, em bom som, para os inimigos dos dois planos da vida: aqueles sacerdotes vestidos de negro na sua frente, mas também aqueles sacerdotes também vestidos de negros no espaço. E ele dizia: não adianta, vocês hoje vão assar o pato, que o nome Rouge significava pato, né? Mas amanhã vai vir um pássaro de luz, um cisne de luz, que as fogueiras não alcançarão. Mal ele sabia que ele estava falando era dele mesmo, na sua futura reencarnação. Então queimam Jean Rouge, e ele canta despido, desencarna cantando uma litania, uma música religiosa: Cristo, Filho de Dei, Filho de Deus. E desencarna Jean Rouge. Vejam bem. Mas o que é que acontece? Com aquela reencarnação, ele se candidata para uma missão maior ainda. E o druida, o sacerdote druida, o centurião eremita, o reformador Jean Rouge, vai voltar à Terra em 3 de outubro de 1804. Por isso que Emmanuel, na obra Caminho da Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, Emmanuel assim descreve aquele nascimento, né? A Terra prepara-se para receber um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Mas houve, antes de Kardec reencarnar, uma reunião no espaço. Essa reunião é relatada por Humberto de Campos, na obra Crônicas de Além Túmulo, psicografia do Chico Xavier.
num capítulo que eu estou com um capítulo aqui na minha mão. Kardec e Napoleão. Kardec e Napoleão. Naquele momento, Napoleão vai receber toda uma orientação que Napoleão veio para manter a França territorialmente intacta. E vejam quem são os espíritos, segundo Chico Xavier, recebendo pela sua psicografia a mensagem de Humberto de Campos, aqueles espíritos que participaram no espaço daquela reunião. É impressionante. Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar heróis e paladinos da renovação terrestre. Também estavam presentes trabalhadores de ordem inferior. Além desses grandes espíritos, estavam ali trabalhadores de ordem inferior. Aí vejam quem são os trabalhadores de ordem inferior. Eu fico, esses são os trabalhadores de ordem inferior, não é? Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Esse pessoal todo, de repente, chega uma presença orgulhosa, com a sua pompa, que era o querido Napoleão Bonaparte. Pessoal, vejam bem, agora também vinha a proteção espiritual, né? Ele não vinha só com seus áulicos, né? Então veja bem quem vem com ele ali naquele momento. Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, Pestalozzi, vem com Napoleão. E ele preparam lá, o pessoal dele, um trono. Ele se senta no trono. Para o cara sentar num trono, conhece aquele ditadozinho, né? Quando chegar, se for convidado, vai para a última fila, né? Para que o dono da casa, ao chegar, te chame para a primeira fila, né? Essa mensagem está muito boa por isso, né? O que acontece? Chega um momento naquela reunião que Napoleão pensava que era uma homenagem para ele, né? Que rasga o infinito uma luz imensa. Imensa. E aquela luz vai tomando forma, se metamorfoseando, e ali tomando a forma tipo humana, nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhado de quem? Acompanhado de um dos seus mais lúcidos discípulos, Jean Rus, o druida, o centurião, o eremita, Jean Rus, ali com Jesus. E Jesus naquele momento fala com Napoleão que ele não perca aquela oportunidade, que todos aqueles amigos ali estão precisando dele, que ele se mantenha firme nos seus propósitos, em tudo que ele prometera antes de reencarnar. E diz Jesus: recorda que obedecendo as tuas injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus. Para garantir o ministério espiritual de Jean Rus. Napoleão manter a França intacta, que regressa à experiência terrena e vale-te da oportunidade para certificar os excelsos princípios da bondade e do perdão,
do serviço e da fraternidade. Napoleão, naquele momento, se levanta do seu trono, se aproxima, cai de joelhos em lágrimas ante a figura de Jesus. O apóstolo que seria Allan Kardec, vejam bem, o apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou de encontro ao peito e acompanhando bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Jean Rus volta com Napoleão, leva para o seu palácio, religa o espírito ao próprio corpo. Aí veja bem, Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente sitiado por determinação do alto. Vai curtir o seu exílio na ilha de Elba, onde ele vai entrar em depressão, em melancolia, vai ter um encontro espiritual com Francisco de Assis, a quem ele vai passar a admirar profundamente, já isolado de tudo. Enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido como um simples homem do povo, deu integral cumprimento à sua divina missão que o trazia à Terra. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon. 3 de outubro de 1804, em Lyon, na humildade de um mestre-escola. Então, angustiado e desiludido como um simples homem do povo. E Napoleão, na sua grandeza, se perde. Então, o querido Kardec renasce na França. A gente está há poucos dias da queda da Bastilha, do 14 de julho, poucos dias atrás. Renasce na França. Ele foi, nessa sua vida, filho de Jean-Baptiste, um advogado, de Dona Louise do Ramel, e criança ainda, em torno dos 10 anos de idade, ele é mandado para estudar em Verdun, com Pestalozzi. Então veja bem. Então aquele momento é um momento difícil, do pai e da mãe, era o filho único. Ali se encontrava um espírito grandioso que ia estudar o Instituto de Verdun na Suíça. Veja as coincidências, ele havia desencarnado como Jean Rus lá, em Gottlieben, Então ele volta para a Suíça. E ali naquele castelo de Verdun, naquela escola de Verdun, quem dirige a escola é um dos espíritos um dos maiores missionários que já houve no campo da educação, Henri Pestalozzi. Então, a crença de Pestalozzi protestante. Pestalozzi não soube jamais, em vida, que abrigou ali em Verdun um dos grandes reformadores, Jean Rus. Então ele vai, aquela indecisão da família em algum momento, as línguas de fogo, os espíritos superiores, então, influenciando, que aquele menino não ia se perder. Onde você mandar um espírito daquele, ele ia achar o caminho dele. Então, ele vai para Verdun, claro que voltava nas férias, e ali ele vai fazer suas humanidades. E Verdun, que era, segundo os biógrafos, considerada a Belém da natividade escolar. Vejam que imagem linda, Do mesmo jeito, a manjedoura nasceu Jesus. Tudo de bom na educação do mundo vem de Verdun.
a partir dali em diante. A Belém da Natividade Escolar. É tão importante Verdun que nós, com mais de 50 anos, todos nós em nossa época estudamos em jardim de infância. Hoje não é, na época das minhas filhas é alfa, beta, é assim que se designa, né? Alfa 1, jardim de infância, alfabetização. Então veja bem, quem criou essa ideia dos jardins da infância foi um discípulo de Pestalozzi, Froebel, que a criança devia ser educada como uma plantinha para que venha desabrochar e despertar toda a sua potencialidade, né? Então, Kardec vai crescer ali, jovem, adolescente, vai se tornar um institutor, vai ser um dos braços direitos de Pestalozzi, mas chega um momento que ele vai ter que voltar para a França, aos 24 anos de idade, né? Isso aí é uma coisa muito interessante, porque imagina aquela despedida. Não deve ter sido fácil, né? Kardec viveu ali desde criancinha e se despedir daquele que não era só um educador, um mestre, era um pai. Então ele abraça Pestalozzi, né, e volta para a França. E na França ele vai divulgar o método pestalozziano. Eu peço a vocês licença, porque quem veja o preparo intelectual desse jovem educador. Um jovem de 24 anos, ele já era autor de tudo isso. Veja bem, Kardec, o escritor, muito antes, na sua juventude, quando volta de Verdun, ele fez o plano para melhoramento da instrução pública em 1828. Em 1829, o curso prático e teórico de aritmética. Em 1831, a gramática francesa clássica. Pessoal, isso chama a atenção porque a gramática de um país, aqui no nosso Brasil, você tem 10 espíritos preparados para escrever uma gramática. Ó, imagina um vernáculo feito francês, né? E o jovem educador, com 24 anos, escreveu a gramática francesa clássica. Alguns anos mais tarde, entregava a livraria de Didier. Olha a relação dele com o livreiro. Didier vai ser, veja bem, então, mais 2 livros didáticos de grande valor. Soluções nacionais às questões, problemas de aritmética e geometria. Manual de exame para os títulos de capacidade. Programa dos cursos de Química, Física, Astronomia, Fisiologia. E ditados normais dos exames da Sorbonne. Veja o que ele escrevia. Sorbonne, uma das maiores universidades do mundo. Então, Kardec está aqui pronto às suas humanidades, à sua vida profissional, com caminho aberto, mas falta alguma coisa acontecer na vida de alguém. E aconteceu com Allan Kardec também. Vocês já viram que o Humberto de Campos colocou? Que ele ia, durante a caminhada dele, muitas vezes angustiado e desiludido como um simples homem do povo. E quando esses espíritos já encarnam, eles são gente como a gente. Ia acontecer com Kardec o que aconteceu com a maioria de vocês aqui. Um dia, ele teve um contato com uma sensação estranha. Se pudéssemos ver aquele jovem naquele momento, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o professor Rivaio, o jovem professor, estava com a pupila dilatada, num processo obsessivo, mas a doce obsessão. Se pudéssemos ver a pupila de Kardec, para onde um movimento ia, ela ia, e ele perseguindo o espectro, uma sombra de mulher.
o jovem professor estava apaixonado por uma jovem educadora, Dona Amélie Gabrielle Boudet, a jovem Amélie Boudet. Quem aqui já leu? Levanta a mão, por favor. Eu publiquei no blog há um tempo atrás a primeira carta de amor de Kardec para Amélie Boudet. Alguém aqui leu essa carta? Giovana, Valéria. Pessoal, procurem lá no blog. É uma coisa linda. E a timidez de Kardec, dizendo: avise a seu pai, a sua mãe, não é? Então, todo uma aproximação respeitosa, uma coisa linda a carta. Mas a Amélie Boudet também se apaixonou e reconheceu naquele jovem educador um ser verdadeiramente superior. Então vão se casar. A diferença de idade, vão se casar em 1832. Ele com 28 anos de idade. Ela era 9 anos mais velha. 37 anos. Mas não parecia, ela era muito pequenininha, estilo Mignon. Poetisa, casa-se, professor Rivar e Amélie Boudet. Então está pronta a essa altura a vida profissional, a vida sentimental. Eu não sei se devido a essa diferença de idade, provavelmente não tiveram filhos. Mas muita gente objeta: olha, Kardec não teve filho para se dedicar ao espiritismo. Não, porque se ele casa-se com 28 anos, aos 54, quando ele vai estudar os fenômenos, já dava para ter filho criado. Mas é porque a gente se esquece que a educação também era uma obra muito importante para ele. Não era só a doutrina, primeiro o campo da educação. E aí isso vai render os filhos, através de todos os seus trabalhos no campo da educação. Aí mais tarde sim, o espiritismo, como a gente vai ver daqui a pouco, não é? Pessoal, e como temos feito nas sextas-feiras, a gente tem um momento aqui da entrevista. Tivemos uma entrevista com Patrícia Cazé, com Ana Paula Borges, não é? E hoje eu queria convidar aqui minha amiga Valéria Pessoa para esse momento da nossa entrevista. E sempre a entrevista é sobre o tema da noite, não é? É sobre a noite de estudos Allan Kardec. E hoje a entrevista gira em torno da importância de Kardec no nosso movimento espírita, nas nossas atividades, né? Pessoal, Valéria é trabalhadora da casa, passista, doutrinadora, mas também é monitora do curso de doutrinação e do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que acontece aqui às terças-feiras, né? Valéria, 2 perguntinhas. Veja bem, hoje a gente está diante de um mundo novo, não é? Esse admirável mundo novo, diante dessa plurimulti virtual divulgação, não é? Hoje se escreve, todo mundo dá opinião sobre tudo. E aí eu te pergunto, Valéria, nesse momento que a gente vive de uma divulgação massificada, que importância tem estudar a obra de Allan Kardec? Bom, boa noite a todos. E veja, Bruno, eu fico pensando, se as pessoas querem estudar o espiritismo, por onde elas deveriam começar? Não é? Tem uma lógica que a gente não pode fugir dela, que se Allan Kardec possibilitou a organização de todas as informações que o mundo espiritual estava trazendo naquela época, como é que a gente pode querer estudar espiritismo desta forma superficial, se atendo a informações de várias outras pessoas que têm também opiniões próprias e muitas vezes contraditórias ao que Kardec nos diz, sem recorrer à obra de Kardec, que é a base do espiritismo. Eu fico vendo a educação tão desvalorizada
nesse nosso momento atual e fico vendo, por exemplo, a Livraria Cultura do Paço fecha. No entanto, enquanto a livraria fecha, quantas farmácias abrem? Em toda esquina, a gente tem uma farmácia que abre, derrubando 1, 2 casas belíssimas com história. E aí, o que é que isso nos mostra dessa sociedade? Uma sociedade que está louca por remédio, por anestesia, por uma cura terceirizada. E aí a gente tem o espiritismo como uma fonte, um recurso, onde a gente começa através do conhecimento, que só o conhecimento promove mudança na gente, né? Tem a frase famosa de Jesus: conhece a verdade e a verdade te libertará. Exatamente por conta disso, porque o conhecimento é a única coisa capaz de gerar uma modificação na gente. Cada vez que a gente se depara com um novo conhecimento, a gente é uma nova pessoa. E aí, como é que a gente pode querer se dizer, entender, conhecer o Espiritismo, se não for através da obra básica de Allan Kardec, né? A gente tem 21 livros, mas a gente tem em torno de 30 escritos de Kardec, entre os opúsculos e tudo mais, e as pessoas têm um certo preconceito, porque a gente não tem o hábito de ler, a gente não é estimulado a ler. Infelizmente, nós somos treinados a adquirirmos uma cultura superficial, a ler capítulo de livro, né? Hoje as faculdades não estimulam muito essa questão da leitura, resumo, xerox de livro. Eu acompanhei meus filhos na faculdade e via muitas vezes a responsabilidade de uma pessoa da equipe que vai fazer o trabalho é um capítulo do livro, mas ele não se preocupou em ler o livro inteiro, e até para economizar tempo. Aí eu fico pensando, a gente fica querendo entender o Espiritismo, mas a gente senta numa palestra e ouve, às vezes, um palestrante que também não está muito preparado, porque também não leu Kardec, e ele dá a versão dele do Espiritismo. E a gente compra, sai incorporando aqueles conhecimentos que não são os conhecimentos de base, e aí a gente fica divulgando e fazendo uma confusão muito grande do que é Espiritismo. Ora, se a gente não lê a obra de Kardec e a gente não sabe entender o que é Espiritismo e o que não é, qualquer autor, a gente não vai ter um discernimento do que é ou não o Espiritismo. Então a gente aceita tudo sem crítica. O que é pior é que, assim, se a gente sempre faz um balizamento, se a gente sempre faz uma comparação do que Kardec diz, a gente exercita um senso crítico e todo momento, e eu estou falando de autor, tanto o mais simples, porque a gente tem mania de quando as pessoas chegam para a gente e dizem assim, eu estou lendo tal autor, conhece? E aí eu sempre tento me controlar, mas eu faço uma carinha que todo mundo percebe. É até motivo lá no EAD das pessoas já saberem disso. E eu digo, mas quem é? É editado pela FEB, alguma coisa do gênero? Mas aí as pessoas estão assim muito empolgadas. Eu gostei muito. E eu sempre fico pensando, quando essas pessoas me falam, gostou como? Baseado em quê? Que comparação essa pessoa está fazendo? As pessoas têm dificuldade com as leituras de estudo, porque são leituras mais profundas. Gostam mais de uma leitura de romance, essa coisa toda que facilita. Mas as pessoas, com o preconceito de ler Kardec, esquecem que, veja, não foi acaso que Kardec foi pedagogo e preparado por Pestalozzi. Existe uma metodologia maravilhosa na obra que dá abrangência e profundidade, coisa rara. Não é? Toda bem preparada. Às vezes a gente está lendo Kardec e aí o mesmo assunto ele volta e ele vai acompanhando para que a gente formate uma nova lógica na nossa cabeça. Então, não é difícil a obra de Kardec, é prazerosa demais. É super bem escrita, não sei por que o preconceito, né? Mas isso vai passando. Valéria, que exemplo importante você deu da farmácia Tanta se abrindo. Eu me lembrei de Eurípides Bassanufo, né? Ele dizia lá em Sacramento, né? Ele tinha a farmácia dele, ele tinha a escola dele que ele fundou, o Colégio Allan Kardec. Ele dizia, podem fechar, se houver necessidade, podem fechar a farmácia. Jamais fechem
a escola que você trouxe aqui, né? Valéria, mas veja bem, hoje a gente também tem os grandes congressos, né? Os grandes seminários, que são bons, são importantes, né? Mas eu costumo dizer que a verdadeira doutrina espírita, ela tem que ser ensinada na casa espírita, né? Valéria, como é que você vê isso? As casas espíritas precisam despertar e ter esse cuidado nessa hora grave de todos os movimentos de ideias que passam nesse momento na Terra, né? De revisionismos, né? Até dentro. Hoje eu vou falar aqui do querido amigo de Kardec, Lemarie. Então, são pesquisas novas e tudo. Então, veja bem, e o trabalho, os congressos, os seminários, substituem esse trabalho que tem que nascer da casa espírita. O que é que você acha disso? A importância da casa espírita com a obra de Kardec. Os grandes eventos, os grandes seminários, têm um poder de divulgação muito maior, né? Porque, na verdade, ele chega a várias pessoas, mesmo que não são espíritas, até por conta da divulgação, é um senhor evento. Então, as pessoas vão, eu tive a oportunidade, na última vez que eu fui, de encontrar muita gente que eu sei que nem é espírita, mas que tem uma ideia, simpatiza com o pensamento, e aí vai. Ali pode ser que, a partir dali, ele comece a ter vontade de frequentar uma casa espírita. Então, tem seu valor. Mas a gente não pode deixar de ver como a coisa mais importante, né, para nós espíritas, o centro espírita. Quando eu comecei a frequentar centro espírita e comecei a levar muito a sério e estudar, porque no começo, como a maioria das pessoas, vem para obter benefícios, como a gente foi treinado em outras religiões. Vai num canto, você tem algum tipo de tratamento, ou algum tipo de, sei lá, como comungar, por exemplo, e você imagina que a partir dali você sai nova, né? Então, eu também cheguei numa casa espírita com essa ideia de que ia me beneficiar e ir embora, e ler do engano, porque aí eu comecei a ver a responsabilidade que a gente tem, e que a gente começa a entender, e que é o maior benefício do espiritismo, é a gente entender que o que a gente reclamava nas outras religiões, que nos tratam, eu sinto assim, dessa forma, como se eu não precisasse pensar. Não preciso pensar, é dogma, tem que acreditar, não pode nem questionar. Então, no espiritismo, respeita a minha capacidade de pensar, os meus questionamentos, e me estimula a estudar cada vez mais. Então, quando eu comecei, e gera autonomia, porque você tem vontade de se aprofundar e você começa a ficar feliz com esse conhecimento, um autoconhecimento, inclusive. E eu me lembro que quando eu comecei a frequentar os centros espíritas, antes daqui mesmo, inclusive, mas mais aqui nessa casa, eu fiquei com a sensação de que eu estava fazendo uma universidade. Eu estava ingressando num novo curso universitário, que era a Universidade do Espírito. Então, o papel da Casa Espírita é muito mais nessa questão de instruir, né, do que nos fazer adeptos de uma religião, nos fazer treinar, ou pelo menos desenvolver, ou estimular, ou educar a mediunidade. Porque quando a gente começa numa casa espírita a estudar, e a gente tem a sorte, nós daqui da Casa dos Humildes temos a sorte de fazermos parte de uma casa que tem a cultura do estudo implantado e como sendo um dos maiores valores. E é muito interessante porque, assim, mesmo quem não gosta de ler, com a forma como a gente tem aqui dos cursos, especialmente os cursos que a gente repete, não estou nem falando dos cursos iniciais, mas o ESD e o EAD, por exemplo, estimulam com a melhor metodologia, que é o estudo de grupo. Então, muitas vezes a gente tem preguiça de estudar sozinho, mas o estudo de grupo estimula. Então, você assiste uma aula, você vê o nome dos livros, você vê as apostilas bem feitas, e a gente traz referências e lê pedaço de livro, como na sua aula, que eu sempre gostei muito. E aí, o que é que dá vontade? De ler mais, de aprofundar. Você sai com a pulguinha atrás da orelha, você sai com vontade de aprofundar aquilo. E isso vai se tornando uma prática. E é treino.
Hoje a gente vê, a maioria de nós aqui gosta muito de estudar. Pelo menos os meus alunos do EAD eu sei que gostam. E eu fico muito feliz com isso, porque isso é treino, né? O relógio é materialista, Valéria, viu? Obrigadão. Obrigada a você por achar que eu tenho coisa importante para dizer. Tem, para o mês de novo aqui, terceira, sexta, viu? Pessoal, eu sou fã number 2 de Valéria Pessoa, não é? Porque o fã number 1 está ali sentado, que é o meu querido Fernando, né? Sou fã de Valéria. E esse gosto que Valéria, esse amor à obra de Kardec, né? Quero fazer uma referência hoje aqui, que hoje a gente está aqui com um amigo nosso que também é um profundo estudioso da obra de Kardec, que é meu amigo Jorge Luiz Lira Neto, né? Luiz Jorge Lira Neto, que estuda Kardec de uma forma e está fazendo uma coisa nova aí, que ele disse que ia mandar para a gente. Estou ansioso, né? Uma pesquisa que ele está fazendo. Pessoal, então, retomando, isso é importante esse momento, porque o público internauta se familiariza também com os trabalhadores aqui da Casa dos Humildes de Recife, Pernambuco, né? Quero mandar um abraço a 2 pessoas que não perdem, outras também, mas 2 pessoas que não perdem, né? Meu querido amigo de Minas Gerais, o escritor Rossano Sobrinho. Vocês querem atestar, abram lá o canal do YouTube, que está lá o comentário dele sobre a nossa reunião de André Luiz, né? E um querido amigo, ele essa semana escreveu um artigo sobre Dona Ivone do Amaral Pereira, não é? Que é Luiz Souza Novaes. Então vejam bem, nesse momento a gente aqui no Recife, olha a importância da transmissão virtual. Está lá nas Alterosas, Rossano Sobrinho, e lá no interior da Bahia, o nosso querido Luciano Novaes, né? Embora que ele é torcedor do Fluminense de Feira de Santana, ele me disse, viu? Pessoal, então, dando sequência, Kardec estava com tudo pronto, tudo preparado, não é? Mas o Espiritismo começa a fenomenologia toda na América com os fenômenos de Kurzweil, na casa do pastor protestante John Fox, com as suas filhas Kate, Margaret e Lea, e ali tudo que vai acontecer em Kurzweil vai tomar uma proporção e vai chegar na Europa com o fenômeno das mesas girantes, as tables móveis, e depois chamadas também de mesas falantes. Mas isso tudo é apenas a fagulha da renovação. A fagulha da renovação. Porque vai, naquele momento, se deparar com aqueles fenômenos, o espírito pronto, preparado. Zombaram das mesas girantes. Zombaram dos fenômenos, mas não zombarão da alta filosofia que vai sair das mesas girantes. Ali o velho druida reencarnado, o velho sacerdote druida, centurião eremita, o velho reformador vai sentar ante o oráculo. E aí vai mudar a história da humanidade, mudando o paradigma da humanidade. Primeiro ele ouve falar daqueles fenômenos pelo senhor Fortier, que era corso de nascimento e era um cara temperamental, muito emotivo. Kardec não, Kardec por temperamento era tranquilo. Quando eu falo frio, é tranquilo, sem arrobos. E ele disse, você quer dizer que uma mesa tem cérebro para pensar, sistema nervoso para sentir? E Kardec não aceitou naquele primeiro momento. Mas aí na casa de Madame Planey-Maison, onde pessoas de toda a sociedade da França, Kardec vai encontrar lá, pessoas de alta honorabilidade, ele vai ver as primeiras manifestações e os espíritos aguardavam aquele momento. Zéfiro,
se comunica com ele, e ele viu ali uma nova ordem de ideias. Diz Kardec: percebi naqueles fenômenos a chave do passado e do futuro da humanidade. Vejam bem, a chave do passado e do futuro da humanidade. E naquele momento, as mesas respondem, os espíritos respondem, Zéfiro entra em contato com ele, mas aí vem da ilha da reunião um comerciante da área do comércio de café, o senhor Budan. Olha o nome da ilha, Ilha da Reunião. Ele vem para Paris e Kardec soube que as filhas eram excelentes médiuns, né? As irmãs Budan. E Kardec, a partir dali de Madame Planet-Maison, e depois Kardec vai, com a ajuda dessas médiuns, começar a receber esse ensinamento da espiritualidade superior. E mais na frente ele vai receber mensagens de outros locais, através de outros médiuns, fazendo aquele sistema do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Outro dia, o que eu falei com Valéria aqui, ante essa aleivosia que se encontra no movimento espírita, verdadeiro atrevimento, eu vi um expositor disse: esqueça o ensino coletivo e concordante dos espíritos. Isso nunca existiu. Bem, quando a gente vai estudar, a gente vê que existiu. Quando você vai estudar André Luiz, você vê similitude com a obra de Ivone do Amaral Pereira. O querido, volto a afirmar, o querido Décio Andoli Júnior mostrou aqui todas essas obras de André Luiz comprovando a ciência. Mas não é só através de André Luiz, Dona Ivone do Amaral Pereira, quando fala em livro luminoso, discos luminosos, também apontando os tablets do lado de lá, os discos luminosos, os CDs. Então vejam bem, o ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então, o conhecimento vem pela sua universalidade. E Kardec, naquele momento, depois de sistematizar tudo aquilo, por orientação dos espíritos, e depois de ter tido aquele encontro com o Espírito de Verdade, La Vérité, Espírito de Verdade diz a ele: estarei aqui todos os meses durante um quarto de hora, 15 minutos. E a partir dali, Kardec junta toda aquela sua pesquisa e vai lançar, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, né? Le Livre des Esprits. Então, Kardec vai lançar, e vejam bem, Kardec sai ali pelas ruas de Paris naquela manhã, vai para o Palais Royal, né? Ele passa, imagino que Kardec, a felicidade de Kardec, o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, passa pela Comédie Française, pelo L'Opéra, e vai se dirigindo para o Palais Royal. E quando ia ser lançado o livro, o livreiro, amigo dele, desencarna, Senhor Denty. A esposa, Dona Melânia, cumpriu o compromisso com galhardia, indo até de encontro à opinião do filho, e lança no dia 18 de abril. Kardec sobe até a Galeria de Orleans, abraça a senhora Melânia, a viúva de Denty, e descem os dois, ficam ali esperando as primeiras obras que viriam de uma cidadezinha nos arredores de Paris, 23 quilômetros de Paris, Saint-Germain-en-Laye. E eu faço questão de enfatizar isso, né? As primeiras obras espíritas vieram em carroças, em carro de tração, puxado pelos animais. Se os animais estiveram lá na manjedoura, naquele momento de luz,
que os animais estão presentes também na chegada do Espiritismo à Terra. Kardec recebe em capa dura o primeiro livro, que é emoção. Sobe, os serviçais da galeria levam os pacotes. Dona Melânia imediatamente coloca um livro na vitrine. Quando alguém vem passando, um jovenzinho de 19 anos de idade, vem passando, desengonçado, quando ele olha, lê aquela obra, o Livro dos Espíritos, ele entra e pede, por favor, senhora Melânia, queria um exemplar. E ele senta-se. As livrarias de Paris, tinha os bancos, sentava-se. Valéria falando, infelizmente aqui no Recife, a livraria Cultura maravilhosa vai estar tendo as portas fechadas, mas eu sou do tempo, eu tenho 51 anos de idade, né? Que eu ia ali em Tarcísio, na Livro 7. Só que naquele tempo eu não lia Kardec. Naquele tempo, com 18 anos de idade, eu lia Che Guevara. E eu me sentava ali na Livro 7. 17, 18 anos eu não tinha dinheiro para comprar livro. Eu me lembro que a gente lia nos intervalos ali do Colégio União. E eu já sabia onde tinha ficado. Aí quando eu voltava lá, continuava a ler. O livro Meu Amigo Che, de Ricardo Rorro. Já pensou? Nada do que os janeiros são maravilhosos, não são cruéis, viu? Fazem milagres. Vejam bem, então aquele jovem lê e ele vai ler a introdução de O Livro dos Espíritos. E ele chega para a senhora Melânia e ele diz: senhora Melânia, quem é o autor dessa obra-prima? Essa introdução é uma coisa maravilhosa. A senhora Melânia ri e diz: Nicolai, vem aqui, porque o autor está aqui, é o professor Rivaio. Naquele momento, um jovem de 19 anos aperta a mão do seu mestre, ali nos seus 55, 56 anos. Era um reencontro. Allan Kardec se reencontrava, aquele jovem era um estudante de astronomia, mas no futuro ele seria o maior homem de ciência da França, o maior astrônomo do mundo, Nicolau Camille Flammarion. E seria médium de Allan Kardec. Kardec vai convidá-lo, e quando é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele vai ser um dos principais médiuns. E na obra Gênesis ele vai receber toda uma comunicação chamada uranografia geral do espírito Galilei. Então vejam bem, é lançado o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Veja o cuidado de Kardec. Só 4 anos depois vai ser lançada a segunda obra, O Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861. Jorge me corrija, que Jorge é mais atento nisso. Janeiro de 1861. Vejam a diferença, 57 para 61, 4 anos. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. 3 anos depois do Livro dos Médiuns. Em agosto de 65, é lançado O Céu e o Inferno. E encerrando, em janeiro de 1868, é lançada a Gênesis, encerrando um ciclo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Isso é uma estrutura preparada das 3 revelações, que não é aqui da terra, é uma estrutura que vem do alto. Quais são as 3 revelações de Deus à humanidade? Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, Espiritismo. Pessoal, qual é o primeiro livro da primeira revelação? Gênesis. Primeiro livro lá da revelação mosaica. Gênesis. Qual é o último livro
da terceira revelação? A Gênese de Allan Kardec. Encerrando um ciclo das 3 revelações. Claro que antes de ser lançado o Livro dos Médiuns, em 59 é lançado uma brochurazinha, o que é o Espiritismo. E depois, obras póstumas também que é uma coletânea que Le Marie preparou. Daqui a pouco a gente vai falar nisso. Então vejam bem, 5 tochas acesas iluminando a humanidade, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E Kardec vai enfrentar muita dificuldade naquele primeiro momento, não é? Kardec, seguindo o conselho dos Espíritos, vai lançar em 1858 a Revista Espírita, a Revista Spirit. A Revista Espírita, pessoal, é a ata do movimento espírita na época de Kardec. É um monumento. Um monumento. Tanto que o douto, querido professor Herculano Pires, afirma que a codificação não é apenas o Pentateuco kardeciano, mas também toda a coleção da Revista Spirit. Aí o que é que a gente depreende? Que a gente, lendo os 5, a gente acha que está aqui. Já li a codificação. A gente precisa ler a Revista Spirit também, né? É base. É a base. Então, e Kardec vai enfrentar as diatribes, os ataques ao Espiritismo. E Kardec chama assim aqueles ataques, as diatribes dos inimigos do Espiritismo. E ele sempre responde através da revista, os ataques dos padres, dos materialistas. Mas chega um momento que a situação vai se agravar. Um amigo seu que se encontrava em Barcelona, Maurice Lachatre. Esse amigo de Kardec é tão importante que hoje existe aqui no Brasil uma editora espírita em sua homenagem com o nome Lachatre. Por causa dele, né? Maurice Lachatre pede que Kardec envie para a Espanha, para Barcelona, algumas obras da codificação da Revista Espírita, e Kardec envia. Quando as obras chegam na Espanha, veja bem, o bispo católico Antônio Palau e Tremens veta a entrada na alfândega, dizendo que eram livros subversivos, perniciosos à fé católica. Só que ele não vai ficar satisfeito. Ele vai pegar aqueles livros e vai realizar um auto de fé. Ele vai queimar os livros em praça pública. O bispo Antônio Palau e Tremens, vocês se lembram de Jean Rousse? Que desencarnou queimado na fogueira? Não adianta. Vocês hoje estão assando o pato. Amanhã vai vir um cisne de luz que as fogueiras não alcançarão. Mas as fogueiras tentaram queimar os livros, porque não iam conseguir mais queimar o missionário. E foi o último auto de fé na Espanha, anotem isso, né? No dia 9 de outubro de 1861. O último auto de fé realizado na Espanha, a queima dos livros espíritas. Kardec viu uma grave questão de direito internacional e pensou em intervir. Aí o Espírito de Verdade disse: de jeito nenhum, deixai a ignomínia seguir seu curso, será muito melhor para a propagação da doutrina. Pessoal, nós sabemos disso. Tudo que é proibido dá vontade da gente ler. Tudo. Vejam bem, o Espírito de Verdade diz: não deixa correr a ignomínia. 2 anos mais tarde desse evento, Kardec estava no final de uma reunião na Sociedade de Paris. E um espírito que havia desencarnado logo depois desses eventos
suplica para se comunicar, através de um médium, que precisava falar com ele, Allan Kardec. E Kardec vem conversar através daquele médium com aquele espírito. E quem se encontra ali? O espírito Antônio Palau e Tremens. Espírito em prantos. E diz a Allan Kardec: venho aqui pedir perdão e pedir-te uma prece, porque muito vale a prece do perseguido para o bem do seu perseguidor. E Kardec ora, perdoa, e ainda bem que aquele espírito alcançou a lucidez no plano espiritual, reconheceu. Dizem a narrativas e narrativas, muita gente aqui, o pessoal que estuda sabe disso, que a informação que Antônio Palau e Tremens reencarnou lá em Minas Gerais, esteve ali pertinho ali de Chico Xavier, né? Então veja bem. Então, o Alto de Fé de Barcelona. Então Kardec, naquele momento, se encontrava pronto. Kardec pensava, estava para fazer uma mudança. Apesar daquele aspecto que aparece nas fotografias, Allan Kardec muito sisudo. Kardec era um coração enorme. Por isso que eu concordo muito com Chico Xavier quando Chico diz uma coisa, né? As pessoas não conhecem Allan Kardec como pessoa, então vê apenas o reflexo daquela fotografia, ele sisudo, né? Então, o querido Kardec pensava em se mudar da Rua Santana para a Vila Segui, porque ele queria criar um sistema de casas, de lares, para receber os velhos espíritas lidadores. E ele estava de mudança. Se encontrava de mudança. Então, no dia 31 de março de 1869, toda a obra pronta. Kardec, que uma médium em França disse a ele que ele tinha tiara espiritual. Kardec achou engraçado aquilo, ela disse: você é o papa da nova religião que surge. Kardec não aceitou aquilo jamais à primeira vista, mas depois com o andamento ele percebeu o sentido espiritual disso. Quando ele encontrou já com toda a obra pronta, a médium novamente, ela diz: eu não disse a você que você tinha tiara espiritual? Vejam bem, toda essa nova ordem de ideias se concentra na tua pessoa. E Kardec tinha tiara espiritual porque era uma aura de um missionário, de um gênio. O Chico Xavier, a gente sabe, né, que o Chico Xavier tinha uma aura impressionante. Os parapsicólogos alemães chegaram lá em Uberaba, então, com condensadores Geiger, e mediram a aura de Chico. Sério que a aura de Chico ia a metros de distância. A nossa aura é 2 dedos, né? Em quem tem. Quem não tem, ela é para dentro, viu? Ela é para dentro. A aura é 2 dedos. O Chico e Kardec. Imagina Kardec. Se os condensadores tivessem lá, os alemães medidos, a aura ia ser imensa. Então Kardec naquele momento, tudo pronto, tudo em sua residência naquela manhã, denotava mudança. Os quadros descidos da parede, os móveis cobertos com panos, lençóis, mas aquilo ali retratava uma mudança muito maior. Era outra mudança que estava para acontecer. Quando toca na sua porta alguém querendo comprar algumas obras, um jovem caixeiro viajante. Kardec fica emocionado. E já estava pronto, tudo embalado, pacotes, não deu nem trabalho. Kardec pegou alguns pacotes e deu ao jovem e não aceitou a pagar. Leve, é teu. Kardec se emocionou porque naquele momento ele, de mudança, o jovem chega ali, um jovem caixeiro viajante, e ele pensou:
Quando um jovem se preocupa com o ideal, nada estará perdido ainda. E eu fico pensando, a gente sempre pensa nos grandes espíritos, né? Eu fico pensando, aquele jovem caixeiro viajante tem uma importância imensa. Porque ele foi a última pessoa em vida a apertar a mão, a falar com Allan Kardec. Kardec despede ele quando entra, rompe-se aneurisma, dobra o joelho e Kardec cai. O pássaro de luz, né? Ele não disse? Mais tarde vai vir um pássaro de luz que as fogueiras não alcançarão. Arrebenta as algemas da carne. E não é difícil deduzir. Não se encontra em literatura nenhuma. Mas todos vocês deduzem comigo. Kardec, quando sai do ergástulo de carne, ele vê Espírito de verdade. Meu Deus, a gente sabe por Joana de Anjos que Jesus veio receber Chico Xavier. Espírito de verdade, Fenelon, Swedenborg, Sócrates, Platão, Vicente de Paulo, Paulo Apóstolo, todos aqueles luminares. Agora, claro, também Dona Giane do Ramel, seu Jean Batista Rivais, seus pais. E Kardec desperta. O primeiro amigo a chegar em sua casa, Alexandre Delany, pai do futuro Gabriel Delany. Kardec desencarnou com a boca desmensuradamente aberta. E Alexandre Delany coloca um lenço em volta, fechando a sua arcada. Tudo ali, a calma de Dona Amélie Boudet sentada na sala, o corpo esperando a chegada dos amigos. E o féretro vai acontecer no dia 2 de abril, no cemitério de Montmartre. 2 de abril. Naquele momento o cemitério era pequenininho. Quem é que vai fazer o discurso de despedida? Alexandre Delany, um dos melhores amigos de Kardec. Os amigos espíritas escalaram ele. Só que na escala do lado de lá não era Alexandre Delany para fazer aquele discurso. Alexandre Delany vai fazer o discurso e não se controla. A voz embargada, um fiapo, não sai a voz. E ele começa a falar e chamando alguém. E esse alguém não vinha, ele chamando. Então ele começa a andar para trás, pega esse alguém pela mão e pede, por favor, fale. Quem vai fazer o discurso, quem estava escalado pela espiritualidade, era Nicolau Camille Flammarion. Já um homem com 31 anos de idade, já astrônomo. Aquele mesmo jovem que encontrara Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Veja bem, na livraria Denti. Imagina a emoção. Mas Flammarion faz um discurso calmo, firme, e disse: mestre, não te dizemos adeus, te dizemos apenas até breve. A revoar, né? Só que naquele momento Camille Flammarion, com a espiritualidade ali, as línguas de fogo, ele diz: mestre, tu que fostes na terra o Le Bon Sens incarné, tu que foste na terra o bom senso encarnado, o maior homem de ciência da França, um dos maiores homens de ciência do mundo, diz que Allan Kardec foi o bom senso encarnado. Não tem um elogio maior. E Kardec vai ser enterrado em Montmartre, o corpo físico, mas o cemitério era tão pequenininho, as visitações eram tanto que teve que fazer o translado para o
Père Lachaise, e onde foi construído um túmulo druida, referente àquela sua reencarnação como druida. E nesse túmulo tinha lá a frase e o pensamento que Allan Kardec mais gostava: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é la loi, tal é a lei, né? Progredir sempre, frase que Kardec mais gostava: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E hoje, no cemitério do Père Lachaise, estão enterrados os corpos de Blaise Pascal, Edith Piaf, Yves Montand, grande ator francês, mas o túmulo mais visitado em toda a época do ano é o túmulo de Allan Kardec. O nosso querido Jorge Lira Neto, que já esteve lá no Père Lachaise, dizendo aqui que a diretora lá faz um pedido, que o homem, devido àquela racionalidade dele, que as pessoas ficam tocando no busto de bronze, né? Alisando o busto. Né? E ali está enterrado também Delane, né? No Père Lachaise, Lemarie também. Pessoal, a esposa de Kardec, vocês vejam bem, Kardec desencarna 65 anos de idade. Ela tinha 9 anos a mais que ele. Ela se encontrava com 74. E aquela mulher, já aos 80 anos de idade, ela vai enfrentar as barras dos tribunais. Dona Mélie Gabrielle Boudet. Porque um casal amigo de Kardec, Dona Marina Lemarie e Pierre Guetin Lemarie, Pierre vai ser acusado de forjar umas fotografias. Nesse caso das fotografias, mais tarde, os próprios fotógrafos, Burguet e Firman, confessam que foi uma fraude. Só que essa mulher chegou a repreender um juiz no tribunal que respeitasse os seus cabelos brancos, pelo gracejo que o juiz queria fazer com a doutrina espírita. Esse livro aqui é do formidável professor Hermínio Corrêa de Miranda. Processo de Espírita. Aliás, o livro é de Marina Lemarie. A tradução e o prefácio é de Hermínio Corrêa de Miranda. Veja bem, esse casal era muito amigo de Kardec. Agora, hoje a gente está num momento novo, as pesquisas formidáveis, maravilhosas. Eu quero deixar aqui que a gente admira muito o Paulo Henrique de Figueiredo, tudo que ele está trazendo com a sua Revolução Espírita. E fatos novos estão vindo à tona sobre a atividade de Lemarie. Quem quiser saber, procure. Mas isso aqui é um fato histórico de domínio público, o processo dos espíritas. Mas Kardec, antes de desencarnar, teve uma emoção. Kardec se comunica com o Brasil, com alguém do outro lado do oceano. Kardec toma conhecimento que no Brasil já existia o primeiro jornal espírita, chamado O Eco da Além Túmulo. O Eco do Além Túmulo. E esse jornalista baiano era Luiz Olímpio Teles de Menezes. E Kardec fica emocionado, troca cartas com Luiz Olímpio Teles de Menezes. E ele sabe que no Brasil,
Tanto que ele tem uma preocupação, antes de desencarnar, ele perguntava ao Espírito de Verdade: quem será o meu sucessor? O Espírito de Verdade diz: não te preocupe com isso. Você tem as condições, os talentos para a tua missão, para o que vieste realizar. Ele não. Ele será um capitão que comandará um navio. Esse sucessor de Kardec reencarnaria aqui no Brasil. Foi o querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, esse grande capitão que comandaria o navio e criar realmente um movimento espírita a partir de sua atividade da fundação da Federação Espírita Brasileira. Tanto que o povo brasileiro colocou do Dr. Bezerra alcunha de o Kardec brasileiro, né? Então Kardec entrou em contato com o Brasil antes de desencarnar. E hoje a gente sabe, pela mediunidade do Chico, pela obra fantástica do Hermínio, Eu Sou Camille Desmoulins, e pela palavra de Divaldo Franco, que são milhares de espíritas franceses reencarnados no Brasil e no movimento espírita. Por isso, quando a gente vê todo esse pessoal aí atuando, esses formadores de opinião, Divaldo, né? Os grandes escritores, Herculano, todos eles, todos Hermínio, espíritos maravilhosos que vieram através da reencarnação. Victor Hugo na obra Árdua Ascensão. Psicografia do Divaldo Pereira Franco. Victor Hugo afirma que naquele momento em Paris, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, Paris era habitada por um povo ateniense. Vários espíritos de Atenas, da velha Atenas, estavam ali em Paris. Toda aquela equipe que veio com Kardec, outros que jamais soubemos o nome. E esse transplante veio no encontro que Humberto de Campos narra, segundo as fofocas espirituais de Humberto de Campos, uma narrativa maravilhosa, que houve o encontro de São Luís, o guia espiritual da França, com Ismael, o guia espiritual do Brasil, onde foi acertada a reencarnação desses espíritos franceses que iam reencarnar aqui no Brasil. Mas não era só da época de Kardec, era muito mais ali no período do terror, que comemoramos agora. Por isso que no nosso CH Notícias, no editorial, eu quis fazer uma ponte com a data do 14 de julho, porque o nosso jornal aqui, acreditem, foi fundado em 14 de julho. Né? Eu brinco, aquela turma toda que está no jornal estava lá, né, incendiando, fazendo intriga lá naquela época. Né? Então não é da época vem da época do terror. Por isso que tantas discussões no nosso movimento, discussões opiniáticas. Como a gente vê aí, os apanágios, os adjetivos. Para mim, baixa espírita. Mas agora tem espírita isso, espírita aquilo. Isso é normal. Cada um é os grupos com as suas idiosincrasias. E são espíritos maravilhosos que trabalham no campo da educação, da pedagogia espírita. Outros mais afeitos à caridade, à tarefa mais religiosista. E é normal esse desencontro aparente de ideias. Cada um faz algum bem. Agora aquelas almas mais maduras, como Bezerra de Menezes fez um dia, quando chegou e viu aquela dissidência do grupo Confúcio com o grupo Regeneração, os cientistas com religiosos, as almas maduras têm que mostrar o caminho do meio, que é o caminho do respeito às nossas raízes. Né? O Espiritismo foi transplantado aqui para o Brasil para ter essa afeição de caridade, porque o estudo é importante, mas somos um movimento social muito bonito. Essa casa aqui é um lar geriátrico com suas queridas vovozinhas. Então é importante também juntar a filosofia ao cabo da enxada. Então vejam bem, mas a gente não pode perder
fazer um esforço, que no campo da teoria, a gente não perder aquele espiritismo genuíno, que é o espiritismo francês, que é o espiritismo daquele momento, as nossas raízes, que Kardec nos deixou. Bertolt Brecht, o grande homem de teatro, ele tem um pensamento lindo, que eu queria nesse momento que se aproxima o final da nossa reunião, citá-lo. Bertolt Brecht diz o seguinte, que há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são excelentes. Porém, há aqueles que lutam toda uma vida. Esses são os imprescindíveis. Allan Kardec, um homem imprescindível na história da humanidade, que não lutou apenas uma vida, várias vidas. O pensamento de Brecht ganha uma força ainda maior. Um homem imprescindível que lutou várias vidas e deixou esse legado como herança, que precisamos honrá-lo. O Brasil espírita agradece muito a Kardec. Esse grande país agradece a Kardec essa doutrina de imensa bondade que une em seu território várias raças. Uma coisa nos distancia de Kardec: a sua grande evolução da nossa pequenina evolução. Mas outra coisa, todos nós temos em comum com ele. Eu sou tão espírita como Allan Kardec. Todos vocês. O que temos em comum com Kardec é esse ideal que nos inflama, esse ideal que corre em nossas veias, né? Por isso que nesse momento que finalizamos a nossa reunião, o nosso preito, homenagem de gratidão e afeto a ti, Allan Kardec. E encerrando como começamos, né? Amamos Jesus acima de tudo, mas eu amo Allan Kardec, um grande gênio missionário da terceira revelação. Pessoal, quem for da passe, por favor, se dirija para a sala e vamos encerrar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita pela alegria de sermos espíritas, por abraçar esse ideal que Allan Kardec nos deixou como legado, e que juntos calemos as nossas sombras, a nossa pequenez, possamos juntos trabalharmos o perdão, a indulgência, possamos, em nome de Jesus, agradecer por tudo de bom que a doutrina espírita realiza e realizará sempre em nossas vidas, pela honra de sermos espíritas. Mas lembrando o nosso querido Emmanuel, que isso não sirva apenas de uma insígnia, pois espírita é o nome do teu nome. Então, viva Allan Kardec, viva Jesus. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Muita paz.